É isso aí, som tudo certo, Facebook, Instagram, gravando aqui para o YouTube também. Vamos começar. Eu sou a Daniela Miguel. Boa tarde não, bom dia. Tô maluquinha. Bom dia, Sheila, Sandra, todo mundo que está aí. Pessoal, quem não me conhece, eu sou a Daniela Miguel, sou mentora e coach de enxaqueca. E hoje eu vou falar. Não tem, né, como não falar sobre o assunto mais falado das últimas semanas, sobre o coronavírus. Antes de tudo, eu quero falar que eu não sou médica, não sou nutricionista e que o objetivo aqui nessa live é sempre eu quero mostrar para vocês como os meus hábitos para vencer a enxaqueca certamente me ajudaram, vão me ajudar a não me infectar, ou se me contaminar, provavelmente eu vou ter os sintomas mais leves. Ou seja, eu quero compartilhar com vocês aqui os meus princípios de gestão da minha saúde, né? O que eu estou fazendo nesses últimos dias, nessas últimas semanas, na minha casa, com a minha filha, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês detalhes dessa minha rotina. Vou entrar a fundo nos detalhes, quais são os meus hábitos normais e as medidas que eu comecei a tomar depois que essa notícia começou a se alastrar aí em janeiro já, né? Eu tenho certeza que dessa forma eu vou contribuir com esse assunto, mesmo que algumas pessoas estejam cansadas, né, já está cansada de falar desse assunto, mas é que isso, pessoal, aonde eu acho que está a minha verdadeira contribuição? Isso não vai servir só para o coronavírus, isso serviria para a gripe suína lá atrás, isso vai servir para as próximas epidemias e pandemias que vão acontecer, porque obviamente elas vão acontecer, e a melhor maneira de você conseguir combater isso é tendo uma boa gestão da sua saúde, né? Então, qualquer infecção de maneira geral, uma gripe que você pegue, uma gripe normal, uma infecção na garganta, tudo que eu vou falar aqui, tudo que está ligado à bactéria, tudo que está ligado a vírus, pode ter certeza que o que eu vou falar aqui vai aumentar a imunidade do seu corpo e você vai conseguir passar por esses perrengues de uma maneira bem melhor, se passar, né? Então, antes da gente começar, eu quero deixar um recado também que o desafio Show Enxaqueca, que está rolando lá no canal do Telegram, que ele é um desafio para mudança de 21 hábitos, né? Para você, com a minha ajuda, começar a mudar, colocar ações efetivas na sua vida para você vencer a enxaqueca junto comigo, como eu venci. Eu criei um objetivo, um desafio por dia para ajudar você a agir, para você partir para ação, para você mudar o que deve ser mudado. Então, assim, não caiu em tempo melhor, né? Porque tudo que está sendo colocado lá no desafio 21 dias Show Enxaqueca, pode ter certeza que vai te ajudar nesse processo, em tudo que a gente vai conversar aqui. Para quem não sabe do que eu estou falando, está sendo publicado diariamente lá no Telegram um vídeo. Hoje já saiu o terceiro desafio. Então, se você ainda não começou, não tem problema nenhum. Essa é a vantagem do Telegram. Entra lá no canal, Vencendo a Enxaqueca, porque tudo que fica publicado fica com o histórico gravado, não é igual ao WhatsApp. Se você entrar hoje, você vai ver as minhas publicações desde janeiro, que foi quando eu abri o canal. Então, mesmo entrando depois, é só você entrar lá que você vai ter acesso aos desafios. E é só baixar o aplicativo no Telegram e depois entrar lá no meu canal, que chama Vencendo a Enxaqueca. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube agora, na verdade, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube depois, eu vou deixar o link embaixo. No Facebook também vou deixar o link embaixo assim que acabar essa gravação. E a galera que está me assistindo aqui no Instagram, é só ir lá no link da bio do perfil, tá? Que aí tem o link do canal do Telegram. Então, lembrando, né, que eu tô aqui, não sou médica, não sou nutricionista, estou aqui com o objetivo de ser um elo de conexão entre tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu estou lendo a respeito da enxaqueca, a respeito do coronavírus agora, né? E que todas as fontes e referências
de todas as coisas que eu falo aqui nas redes sociais, no meu site, estão listadas lá no meu site. Então, vencendoaenxaqueca.com.br/fontes, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida a respeito do que eu estou falando, vai lá que tem livros, tem artigos, tem vídeos, enfim. Tem vários artigos de médicos, então eu estou somente sendo essa ponte. Vamos embora? Pessoal, vamos lá. Essa live, assim, ela tem bastante conteúdo, tá? Então, senta bumbumzinho aí na cadeira e se preparem, tá? Vamos entender o que é saúde primeiro, né? Para a gente conseguir entender como é que a gente debilita a nossa saúde e depois o que a gente faz para voltar a ter saúde novamente. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela define a saúde como um estado assim de total bem-estar físico, mental, espiritual, social. Em outras palavras, a ausência de doenças, né? A ausência de algum distúrbio de qualquer espécie. É isso que é a definição de saúde da OMS. Mas, né, lendo, vendo, né, estudando, eu sou estudante de nutrição, eu acho que a saúde ela vai além. Não adianta a gente ter um bem-estar se a gente não é resistente. Não adianta a gente ter bem-estar se a gente adoece com facilidade. Então, saúde, para mim, é conseguir vencer eventuais distúrbios que a gente, né, eventuais obstáculos que a gente vai enfrentar sem prejudicar a nossa saúde, né? Eu acho que você deveria buscar isso na sua vida também. Eu acho que os nossos médicos deveriam buscar isso para eles também, porque a gente vê um monte de médico por aí sedentário, fumante, que está acima do peso, que está tomando remédio para o coração, para pressão alta, né? Eu acho que os nossos médicos também deveriam começar a olhar um pouquinho mais para isso. A gente precisa de um estilo de vida que fortaleça as nossas energias, que regulem o nosso corpo quando a gente precisa, porque é esse metabolismo, né? É essa energia que vai nos curar das nossas doenças quando a gente bater de frente com elas, principalmente dando exemplo agora com o coronavírus. Só que a grande realidade a realidade da grande maioria das pessoas não é essa, né? As pessoas estão cada vez mais se alimentando mal, uma comida que é pobre em nutrientes e riquíssima em calorias, tanto que a gente sofre uma epidemia, uma pandemia, acredito, não sei se está certo falar assim, mas de baixa nutrição e de obesidade, ou seja, a gente come muito e come errado, né? Uma alimentação cheia de substâncias químicas que são inflamatórias, então os aditivos, né, os conservantes, os espessantes, os adoçantes, os estabilizantes, enfim, todos os aditivos que a indústria usa são absolutamente inflamatórios. Açúcar também sobrecarrega nossos rins, nosso fígado, altera totalmente o nosso metabolismo, o estresse contínuo que a gente vive, então a gente vive nessa correria maluca, a gente não descansa, a gente dorme mal, a gente não se exercita e a consequência disso é a conta na farmácia, né? Todo mundo que eu imagino que está me ouvindo aqui gasta uma grande quantidade de dinheiro de remédios. Eu era assim também, tá, pessoal? Hoje, os meus gastos na farmácia são praticamente nulos ou irrisórios, né? Mas, enfim, vocês vão entender como é que eu fiz tudo isso. Então, nesse cenário ruim, né, de comida ruim, sono ruim, falta de atividade física, estresse, a nossa capacidade reguladora, ou seja, a capacidade que o nosso corpo tem de desintoxicar, de regular, de ajustar, né, de entrar em equilíbrio, ele rapidamente chega no limite. Chega no limite. E aí uma pequena gota, né, pode fazer o copo transbordar. Esse que é o problema de você estar. Você pode achar que você está bem, mas quando você encontra com o coronavírus na rua, você rapidamente é infectado e fica doente e tem febre e morre de dor e fica com falta de ar e
enfim, as coisas piores acontecem, porque o corpo perdeu essa capacidade reguladora. Então, eu paro aqui para fazer essa observação. Tem gente que fala assim, eu não tinha nada. De repente, eu comecei a ter enxaqueca todo dia. Ou ter enxaqueca 15 dias direto. Ah, eu não tinha nada, mas depois da minha cesárea, depois da anestesia, depois que minha mãe morreu, depois que eu comecei a faculdade, depois que eu comecei um trabalho novo, era muito estresse. Então, o problema foi aquilo. Não, né? Não foi nada. O que aconteceu é que você foi enchendo o copo durante anos e o seu corpo foi male aguentando até que chegou determinada coisa e explodiu, né? Então, de novo, fazendo analogia aqui com a gripe, com um vírus diferente, com o coronavírus que o nosso corpo não é capaz de enfrentar, né? Então, voltando, tudo aquilo que vem de fora, né? Nossa alimentação, nossas sensações, né? Tudo aquilo que nossas percepções, não sensações, perdão, tudo que a gente assimila de fora, então desde a nossa alimentação, nossas percepções sensoriais, precisa ser digerido e precisa ser assimilado de alguma forma. Então, se isso acontece de maneira errada ou de alguma maneira ruim, perturba a integridade do nosso corpo e gera um estado patológico. E a gente fica perto das doenças. Se vocês não entenderem isso, isso é o básico, né? Então, o nosso organismo, ele tem, sim, uma série de mecanismos para tentar impedir a invasão de substâncias, a invasão de micróbios, de vírus, de bactérias, que são os patogênicos externos, né? Estão acompanhando o raciocínio? Só que de acordo com o que você vem fazendo, agredindo o seu corpo, você não vai conseguir se defender. Então, é aqui que o nosso sistema imunológico atua e desempenha esse papel de defesa, né? A primeira barreira que a gente tem quando a gente se depara aí é a nossa pele, né? A nossa pele, ela é impermeável a bactérias e a vírus. Mas se a gente tem uma ferida, se a gente, né, a nossa mucosa da boca, né, na boca, o olho, a orelha. Então, você está lá no elevador do prédio, que acabou de ser usado por uma pessoa que é um agente transmissor do coronavírus. Essa pessoa botou a mão na boca, tá cheia de vírus aqui na mão, ela encosta lá no botão do elevador, tocou o botão. Aí você, dali 5 minutos, entra, põe o dedo lá, no mesmo lugar. Você entra no elevador, coça o olho, né? Coça o ouvido, põe a mão na boca. Já era, né? Cumprimentou alguém, então esse patógeno vai entrar em contato com as nossas mucosas do aparelho digestivo, né? O nosso estômago, o nosso esôfago, o nosso intestino. Quem me acompanha há bastante tempo sabe o quanto eu falo que a nossa imunidade está 80% dentro do nosso intestino. O intestino tem um grande papel na nossa imunidade, né? Mas vamos lá, vamos começar. O ácido gástrico, né? As enzimas do aparelho digestivo também já começam a agir, tentar matar esses patógenos, decompor a maioria desses patógenos, tá? Desde que você tenha uma boa digestão, você esteja saudável, que você, quando você come, você se sente leve e não se sente pesada, estufada, arrotando. Isso mostra que você tem boa acidez estomacal. Mas se você sofre de gastrite, se você tem refluxo, qualquer doença digestiva, né, que são muito comuns para quem tem enxaqueca. Aliás, escreve aqui para mim, aqui embaixo, se você tem enxaqueca e tem gastrite, refluxo, esofagite, qualquer doença do aparelho digestivo, escreve aqui para mim. Então, provavelmente, você não deve estar bem com boas doses de ácido no seu estômago. Entende? E isso também é uma consequência do uso abusivo de medicamento, de analgésico. Olha só como as coisas vão se encaixando, tá?
Então, vamos lá, voltando. Então, estômago, né, já tem lá um início de defesa, né, com as enzimas, com o ácido gástrico, depois isso vai lá para o intestino. Então, repito, 80% da nossa imunidade está no intestino, tá? Então, uma pessoa que tem essas mucosas, né, que tem um sistema imunológico capaz de reagir e impedir o acesso a esses micróbios patogênicos. Então, assim, esses micróbios vão estar lá na superfície dessas mucosas, a gente vai conseguir poupar o nosso sistema imunológico, né? Só que, assim, se você não conseguir se defender nesse momento da digestão, o que vai acontecer? Vai entrar pela corrente sanguínea lá no intestino. E aí vão ser combatidos pelas nossas defesas. Então, por isso que eu falo, né? Precisa muito cuidar da saúde intestinal, deixar o nosso intestino fechadinho, porque o nosso intestino, ele é permeável. Mas daqui a pouco eu já explico. Então, assim, quando um patógeno entra na nossa corrente sanguínea, é aí que a gente vai criar os nossos anticorpos e se depois a gente é submetido a esse mesmo micróbio, esse mesmo bactéria, esse mesmo vírus, a gente consegue se defender. O grande problema do coronavírus é esse, né? O coronavírus é novo, a gente não tem imunidade para ele. Então, a gente precisa reforçar a nossa base, a nossa estrutura de defesa, não só para ele, mas para outras doenças, para outros patógenos. É por isso que uma pessoa com doença crônica, que tá no grupo de risco, com obesidade, com diabetes, com pressão alta, com asma, com pessoas que têm doenças no coração, fumantes, porque o copo tá cheio, pessoal, o copo tá saturado. E geralmente são pessoas que estão comendo excessivamente carboidratos, porque essas doenças que eu acabei de falar, elas estão ligadas aos açúcares, farinhas e óleos vegetais, óleo de milho, óleo de soja, de canola, que eles inflamam o nosso corpo. Então, obesidade, diabetes, pressão alta, tudo isso está ligado à hiperinsulinemia. Doenças do coração, além do excesso de carboidrato, estão ligadas aí ao consumo de óleos vegetais, né? Que veneno, né? Óleo de milho, soja, canola, girassol, se você tem na sua casa, joga fora, né? Então, esses hábitos que causam essas doenças crônicas, que não são nada diferente, né? Esses mesmos hábitos são as causas de quem tem enxaqueca, né? A raiz é a mesma, a base é a mesma. Então, quem me procura, está desesperado, são pessoas que usaram e abusaram durante décadas, né? De doces, de massas, de óleo de milho, de soja, de canola, que comem tudo integral, light, desnatado, que evitam gordura, que usam e abusam de analgésicos, né? Lembrando, só para ficar bem claro, analgésico e anti-inflamatório está ligado a doenças digestivas, né? Gastrite, refluxo, má digestão, tudo aqui que eu falei que é a nossa primeira defesa. Pessoas que usam anti-inflamatórios abusivamente, os anti-inflamatórios aumentam a permeabilidade no intestino. É aqui que eu queria falar do intestino para que fique claro para todo mundo. O intestino ele é uma peneira bem fininha. Então, ele é permeável, né? Ele é seletivo. Então, assim, o que chega no intestino, né? A comida que chega, o patógeno que chega lá no intestino, o que vai acontecer? É o intestino que vai mandar se isso vai para a corrente sanguínea ou não. Então, se você tem uma peneira bem fininha, a chance de cair o que pode cair no intestino é alta. Se você faz alguma coisa que aumenta a permeabilidade do intestino, ou seja, aquela peneirinha que é fininha vai ficar mais grossa, ou seja, vai abrir, né? Vai abrir a passagem. O intestino ele vai perder essa seletividade rígida que ele tem de deixar entrar na corrente sanguínea somente aquilo que pode. Então, aumentar a permeabilidade do intestino aumenta a porteira.
deixa passar para a corrente sanguínea coisas que não deveriam passar. É por isso que eu também me preocupo com a imunidade das pessoas que sofrem de enxaqueca, porque elas se entopem de anti-inflamatórios, elas se entopem de glúten, que são duas coisas que aumentam muito a permeabilidade do intestino. Tá? Eu, no passado, usei muito anti-inflamatório. Eu cometi muito esse erro. Tá? Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, piroxicam, como que era o outro lá? Nimesulida, né? E aí saiu um estudo, né? Saiu não, muito vem se falando também, acho que eu já está no momento de fazer a conexão. Eu não sei se vocês viram nas redes sociais os médicos falando, o Dr. Alexandre Feldman também fez um post essa semana, falando que existe uma relação, né? Ibuprofeno e outros anti-inflamatórios, que são amplamente utilizados, eles acabam inibindo a produção de anticorpos nas células humanas. Então, né, uma pessoa que usa abusivamente desses remédios que eu falei, inclusive os corticoides, ela vai ter uma inibição dos seus anticorpos, ou seja, tudo que a gente não quer nessa época de coronavírus, né? O doutor Alexandre explicou que, por exemplo, os corticoides, como o Decadron, né, são muito utilizados no pronto-socorro para tratamento de crise de enxaqueca, porque ele tem sim uma potente ação anti-inflamatória, mas eles acabam diminuindo a imunidade contra a infecção. Então, esses anti-inflamatórios, os corticoides, eles reduzem a nossa capacidade de lutar contra a infecção. Então, é claro, não quero deixar ninguém em pânico, não é para parar de tomar um remédio, mas assim, o corticoide ele é indicado, o doutor Alexandre explicou exatamente isso no post. Inevitável para uma série de situações clínicas, né? Mas onde os benefícios dessas medicações vão ultrapassar os riscos. Então, que isso fique bem claro, tá? Para a crise de enxaqueca, no momento, né, acho que os riscos os riscos são maiores do que os benefícios. Então, precisa prestar atenção, precisa entender isso, conversar com o seu médico, porque esse uso frequente deve ser repensado, tá? Então, não quero apavorar ninguém, mas eu quero que você repense o uso frequente de anti-inflamatórios e de corticoides, pelo menos nessa época, né? Então, por que é importante o papo que a gente está batendo aqui? Porque não adianta remediar, a gente tem que atuar nas causas, né? Tá legal? Então, gente, não é orientação isso, não estou mandando você suspender nada, eu só estou informando que existem estudos que mostram, tem lá nas minhas fontes de referências, que sim, os anti-inflamatórios, como ibuprofeno, não esteroidais, acabam sim inibindo a produção de anticorpos em células humanas, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa repensar bastante. Essa informação que eu queria passar para vocês, né? Para vocês terem maior conhecimento e tomarem as decisões que vocês precisam tomar no corpo de vocês, né? Voltando, então. Então, existe uma maior suscetibilidade, né, a doenças, não apenas por uma questão metabólica, né, do organismo de qualquer um. Isso é uma coisa que vocês precisam entender, mas também pelo estado emocional, né? Vamos falar um pouquinho do quanto o estado emocional também afeta a nossa imunidade. Então, a nossa defesa imunológica, todo mundo sabe que ela diminui bastante, sensivelmente, depois que a gente tem um desgaste emocional. Então, a gente tem a questão da alimentação, a gente tem a questão do sono, a gente, né, todas essas coisas que vêm de fora, todos os nossos processos metabólicos, mas o nosso emocional também, se tiver abalado, ele vai ter consequências na nossa defesa imunológica. Então, estresse,
abuso de atividades, sem descanso, falta de sono, tudo isso adoece. Tudo isso baixa a nossa defesa, né? Esse é o ponto. Então, a gente precisa, nesse momento, investir, sim, né, na nossa saúde emocional. Isso é muito importante. Não adianta nada comer naquela lanchonete famosa, tomar vitamina C e ficar estressada. Não adianta muito. Então, se você quer realmente pensar, né, eu já vou entrar em detalhes do que fazer, do que eu venho fazendo, precisa pensar a respeito da saúde emocional também. O que mais que eu queria falar para vocês? Também queria falar que, assim, não é todo mundo que entra em contato com o patógeno, né, com a pessoa contaminada e adoece. A gente também, não existe nenhuma doença que todas as pessoas contaminadas adoecem. Então, por exemplo, o sarampo, a cada 100 pessoas que são infectadas, 95 contraíram a doença. Cachumba, a cada 100 pessoas que são infectadas, 40 contraem a doença. Rubéola, a cada 100 pessoas infectadas, de 10 a 20 contraem a doença. Então, também não é um negócio assim, né? A gente precisa entender que a gente pode dizer que uma doença infecciosa vai afetar realmente aquele organismo que está debilitado, né? Isso vocês precisam entender. Pessoas que, por exemplo, eu não sei, eu estou aqui em 14 dias me isolando porque eu voltei da Espanha. Não estou entrando em contato com ninguém, eu não apresentei nenhum sintoma, eu não tenho nariz escorrendo, eu não tenho tosse, eu não tenho dor de garganta, eu não tenho nada. Eu voltei da Espanha fazem 7 dias. Mas eu posso ser um agente de transmissão. Eu posso estar com o vírus e posso estar passando para as pessoas. Então, a melhor maneira que eu tenho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar em casa, né? Não dar mão, não dar beijo, não dar abraço, ficar em casa. Eu não estou mais indo na academia, eu já vou falar disso. Então, assim, eu posso estar contaminada e ser um agente de transmissão e não contrair a doença efetivamente. Isso acontece também, tá? Então, vamos lá, vamos dar virada agora, né? Como é que a gente pode fazer para melhorar, então, a performance do nosso corpo? Como é que a gente faz para não deixar o nosso corpo sobrecarregado a ponto da gente não conseguir vencer um obstáculo desse? Né? E mais, o que eu estou fazendo na minha vida, né, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, para melhorar a minha saúde, e o que eu venho fazendo para ajudar ainda mais essa saúde que eu já tenho. Então, fica comigo que eu vou contar todas essas estratégias agora. Para quem não me conhece, a primeira vez que está me vendo aqui, eu tenho 44 anos. E até o ano de 2000, eu era uma pessoa sedentária, viciada em doce, em pão, em massa, 16 quilos acima do meu peso. Com enxaqueca desde os 6 anos de idade, né? E eu cheguei com 25 anos no auge da enxaqueca, me entupindo de remédio, depois de inúmeros tratamentos. Não vou contar a história agora, que não vem ao caso, mas assim, eu cheguei aos 25 anos de idade tomando 16 comprimidos de Dorflex por dia, tá? Tomava muito analgésico, tomava muito anti-inflamatório. Então, assim, nessa época eu tinha muita sinusite. Eu tive gastrite crônica por conta desse uso abusivo de medicação, né? Um pouquinho antes dos 25, mais ou menos com 21, 22 anos. Desde criança eu sempre tive herpes labial, né? Então, 2 crises no ano eram assim, ó, certinho. Gastava fortuna com Zovirax comprimido e Zovirax pomada. Me entupia daqueles herpais, né? Sei lá, que é assim que chama, nem lembro. Tinha estoque de Zovirax na minha casa. Nessa época também, com 22, 23 anos, eu lembro que estava no primeiro, segundo ano de faculdade. Eu tinha várias crises de hipoglicemia. Eu não sabia na época, né? Mas certamente eu estava ficando pré-diabética, porque o que acontece? Nunca fizeram em mim nenhuma dosagem de insulina, mas eu estava 16 quilos acima do peso. Comi um monte de açúcar, um monte de massa, um monte de doce, um monte de sorvete.
Então, minha glicose subia, eu ia tentar fazer atividade física, ficava com aquele mal-estar, a glicose caía, né? Porque sobe exageradamente, cai exageradamente. E aí dá a hipoglicemia, né? Sempre pegava gripe, nada de exagero, mas todo mundo pegava gripe, eu pegava, né? Pegava gripe como uma pessoa normal, né? Se é que a gente pode dizer assim, porque o normal não é pegar gripe, né? Então, eu tomava antibiótico direto por causa da sinusite, eu tinha infecção urinária de vez em quando, candidíase eu tinha direto, eu tinha candidíase de repetição, porque eu sofri com pomada, com óvulo, com tudo que você imaginar. Nossa, intestino não funcionava, era super constipado, eu ia no banheiro uma vez no mês, uma vez na semana, né? Uma vez por semana, cada 5, 6 dias eu ia no banheiro. Tomava anticoncepcional e tinha escape. Então, eu tomava anticoncepcional e aí fazia aquela pausa de 7 dias. Depois de 15 dias eu tinha os escapes. Era horrível. Eu tive que fazer 2 cauterizações no útero. Tudo errado, gente. Minha vida era assim, até os 25 anos. Tudo errado. Tudo errado. Quem fez cauterização sabe o que é a dor. Mas, enfim. Hoje eu não sou mais assim. E é isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Eu mudei os meus hábitos totalmente lá, comecei em 2000. Quem me segue já sabe tudo que eu fiz, mas vou começar a falar aqui. Ao longo dos anos, eu fui recuperando a minha saúde. Então, só para vocês se situarem no tempo, meu último tratamento foi, né, que eu comecei em 2000, eu tinha as dores diárias e tomava 16 comprimidos de Dorflex por dia. Comecei a tomar os preventivos e comecei a mudar os hábitos. Em 2005 eu tive alta, né? Então, em 2005 acabou. Acabou o preventivo, acabou os analgésicos. Eu tive alta. Eu saí de 30 crises no mês para 4, 6, de 4 a 6 no ano. Beleza? Então, assim, fui só melhorando, tá? E aí, nesse período, o que aconteceu comigo? Minha gastrite desapareceu. Tô falando lá atrás, tá? Não tô falando de agora. Lá quando eu comecei a mudar. A sinusite, logo no início do tratamento, sumiu. A candidíase deixou de ser crônica, então eu comecei a ter os episódios mais espaçados. O intestino começou a funcionar todo dia. Então melhorou meu cabelo, minha pele, minha unha. Ovulando todo mês. Então, assim, só alegria, né? Em 2008 eu engravidei. No final da gravidez, eu peguei uma infecção de garganta punk, de ouvido, né? Tipo, final de gravidez, eu tava no 9º mês e, enfim, a gente fica com a imunidade baixa mesmo. E eu peguei uma infecção de garganta, foi feio, eu tive que tomar antibiótico no final da gravidez, o que não é recomendado, mas eu tava com muita febre. Mas, eu vou falar para você, foi a última vez que eu tomei antibiótico, em 2009, quando a minha filha nasceu, um pouquinho antes dela nascer, no último mês da gravidez. Eu não tomei mais antibiótico de lá para cá, só para vocês saberem, entenderem o quanto isso é importante. Eu não sei dizer, assim, a última vez que eu peguei uma gripe forte, de ter que tomar remédio, de ter que ficar fazendo inalação, eu não me lembro. Sinceramente, eu não me lembro. A minha última crise de herpes também foi em 2009. Eu nunca mais tive herpes labial. Nunca mais. Nunca mais, vou repetir. Tá? Eu tinha todo ano, gente, 2 vezes ao ano. Então, assim, dor de garganta, infecção, essas coisas, eu não tenho. Eu não tenho mais. Né? Não tenho mais. Então, esses hábitos, né, essas mudanças, eu passei para minha filha também. É claro que ela vai numa festinha, ela come umas coisas, vai na casa da avó, come. Mas aqui em casa não tem doce, aqui em casa não tem açúcar, aqui em casa não tem farinha. Então, só para vocês terem uma ideia, a minha filha tomou, ela tem 10 anos, ela vai fazer 11 agora em maio. Ela tomou antibiótico 3 vezes na vida. 3. Vou falar por quê. Ela nasceu, com 2 anos a gente descobriu que ela tinha uma massa de tecido que ninguém sabe direito o que era, mas enfim, grudada na bexiga. Então era como se fosse
entre aspas, um tumor lá, um negócio grudado lá na bexiga dela. Então, ela teve que tirar, né? Porque não se sabia o que era. Se era tumor, se não era, se era benigno, se era maligno, o que era aquilo. Não era nada. Ninguém, nem lá no Hospital das Clínicas descobriram o que é, mesmo depois da biópsia. Uma história esquisitíssima. Mas, enfim, essa é a história da minha filha. Grudou, tava esse negócio grudado na bexiga dela. Ela teve que cortar a parte, ela perdeu metade da bexiga dela na cirurgia. Ela teve que fazer 2 cirurgias. Então, é óbvio que ela teve que tomar antibiótico 2 vezes, porque ela fez 2 cirurgias na bexiga. E depois de um tempo, uns 3, 4 meses depois, não me lembro exatamente, ela teve uma infecção urinária. E aí ela teve que tomar antibiótico 3 vezes. Então, assim, minha filha nunca tomou antibiótico porque tá com a garganta com placa. Minha filha nunca tomou antibiótico porque tá com dor, infecção no ouvido. Só para vocês terem uma ideia. Então, quem é mãe, quem é pai aqui que está ouvindo, que corre direto para o pronto-socorro com o filho, acho que deve imaginar como eu sou feliz vendo a saúde da minha filha. Então, eu não estou dizendo que a gente não pega gripe. Ela pega gripe. Eu pego gripe. Só que é mínimo. Fica o narizinho escorrendo, uma tossezinha, não tem que tomar remédio, não tem que correr para o hospital, entendeu? Não precisa fazer um monte de inalação. A gente não toma remédio. Às vezes eu percebo que eu tô com gripe porque minha voz está mais embargada, meu nariz, eu não fico nem com catarro, mas fica aquela aguinha, sabe, escorrendo. Então, isso é saúde, tá? Isso é saúde. Para não falar que eu não corri com ela no pronto-socorro, acho que umas 2 vezes eu corri com dor de ouvido, mas não foi nem necessário tomar antibiótico. Ela tomou 1 dose de ibuprofeno e chegou em casa, dormiu e no dia seguinte não teve mais dor, não precisei mais dar, tá? Então é isso. Isso é saúde, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam, independente de enxaqueca, independente de coronavírus. O que está na nossa rotina, né? O que eu estou fazendo a mais? É isso que eu vou falar agora. Então, gente, é sério, aproveitem esse momento, esse baita problema que a gente está vivendo e que vai piorar daqui a pouco, e valorizem a saúde de vocês. Cuidem do corpo de vocês. O nosso corpo é o nosso templo, né? O grande problema não é o vírus, não é a bactéria, mas o terreno que ele vai encontrar para se desenvolver, tá? Então, de novo, né? O desafio que eu estou propondo lá no canal do Telegram não veio em melhor hora, porque tenho certeza que vai ajudar uma série de pessoas. O coronavírus não foi o primeiro e não vai ser o último, tá? Então, o que está na nossa rotina? Em casa não tem açúcar, não tem mascavo, não tem demerara, não tem. Não tem farinha de trigo, não tem farinha de arroz, não tem farinha. Tem farinha de coco, só, entendeu? Não tem suco aqui, nem natural, nem artificial. Não tem óleo vegetal na minha casa, não tem óleo de milho, de soja, canola, tá? A nossa dieta é baseada em carnes de todos os tipos, de todos os legumes e verduras e folhas e frutas e raízes e queijos curados, iogurtes, conservas fermentadas, os probióticos. Essa é a base da nossa dieta. Caldo de osso, boas gorduras. O que eu uso aqui para cozinhar? Manteiga, banha de porco, óleo de coco, tá? Aqui é uma luta todo dia, mas a gente procura dormir cedo, né? A gente procura dormir o mais cedo possível, 9h30, 10 horas no máximo, tá? Porque a gente acorda cedo. Minha filha vai para a escola cedo, eu acordo cedo para fazer atividade física. A gente bebe muita água, a gente faz yoga, a gente cuida das nossas emoções, a gente sai ao ar livre, a gente anda a pé, a gente toma sol, a gente pisa na grama, na terra, com o pé descalço, que isso aumenta muito a imunidade. Então, isso é o que está na nossa rotina há anos. Não é o que eu estou fazendo agora. Isso é o que está na nossa rotina, que você devia fazer, tá? Então, tudo que inflama demais, que faz o corpo saturar e gastar energia com o que não deve, a gente tirou. Que são açúcar, farinha com glúten, sem glúten, farinha de arroz, farinha de aveia, polvilho.
óleo de soja, milho, de canola, girassol, e esquece industrializado. Se você já tirar tudo isso da sua alimentação, você já vai dar um grande fôlego para o seu corpo, tá? Um grande fôlego. Aí, além de tudo isso, o sono, já falei, muito importante. A gente precisa de descanso, a gente precisa dormir cedo, a gente precisa acordar cedo, dormir em total escuridão. Na hora do sono, o nosso corpo faz o detox. Sabe aquele detox que você paga fortuna para fazer? Não serve para nada. O detox que vale é o que acontece à noite, quando o nosso corpo organiza substâncias, né? A nossa comida que é limpa, o fígado, comendo comida limpa, o fígado vai fazer. Ele é o verdadeiro responsável pelo detox, sozinho, sem suco, não precisa de suco, você precisa de comida de verdade, pelo amor dos meus filhinhos. Não gaste fortunas fazendo detox. Né? O fígado faz detox com comida limpa. Lembra disso. A função do fígado é essa, tá? Não falta iogurte caseiro na minha casa, integral aqui em casa, nossa dose diária de probiótico. Não falta o creme de leite fermentado, que é bem parecido com iogurte, né? Só que ao invés de fazer com leite, eu faço com creme de leite, fica maravilhoso. É o crème fraîche, né? Uma receita francesa, tá? Então, vamos lá. Eu quero falar para você, isso é o que a gente faz, tá? Daí, enfim, fui viajar no dia 1 e voltei dia 9 de março. Estava no início, né, desse negócio do coronavírus, fiquei preocupada. Na Espanha não estava acontecendo quase nada do que está acontecendo hoje lá. Eu, como já tenho uma saúde bacana, o que eu continuei fazendo as minhas coisas normais e aumentei a minha suplementação de vitamina D, né? Aumentei bem. Então, assim, por que eu fiz isso? Porque, né, lendo, vendo, falando com os médicos que eu sigo, todo mundo falando aí na internet, bons médicos falam, né, dos estudos que são publicados a respeito da vitamina D. Então, assim, teve um instituto de pesquisa nos Estados Unidos que lançou uma campanha urgente para fornecer educação científica, né, e mostrar a realidade, né, da necessidade de usar a vitamina D para impulsionar o sistema imunológico, né, porque assim, a vitamina D ela ajuda o nosso corpo a reduzir o potencial de contrair a gripe e muitas outras doenças, né? Vários estudos demonstram que a vitamina D ajuda a fortalecer o sistema imunológico para ajudar a combater, né, o vírus. Então, assim, não especificamente o coronavírus, mas enfim, vários artigos falam, né, sobre o sistema imunológico e as células T, que o papel que eles desempenham no desenvolvimento do sistema imunológico e o ataque contra as infecções específicas. Então, a vitamina D, ela é crítica para a ativação e a modulação dessas células T, que são células imunes e que ajudam a identificar e destruir patógenos como o vírus. Então, sem vitamina D suficiente, é muito provável que o sistema imunológico fique desregulado, levando ao aumento da inflamação e diminuindo a eficiência da recuperação. Então, eu conversei com a minha médica e eu fiz umas doses mais pesadas de vitamina D antes de viajar, né? Durante a viagem também e na volta também, e quando eu cheguei, eu continuei. Então, só para vocês entenderem, falei com o meu médico, não faça isso sem falar com o seu médico. Eu tomei 100 mil UI de vitamina D a cada 5 dias, por mais ou menos uns 30 dias. Então, isso vai dar uma suplementação de 20 mil UI por dia. Agora, eu estou fazendo a cada 7 dias, né? Fiz minha mãe suplementar vitamina D. Continuei tomando sol? Claro, né? Não parei com o sol. Mas tomar sol é diferente de repor vitamina D, tá? Então, fiz isso. Eu comia fígado de 1 a 2 vezes na semana. Agora, comecei a comer 3. Na volta da viagem, né? Já comecei a regrar aqui, comer fígado 3 vezes por semana. Fígado é o alimento mais denso, nutricionalmente falando. É uma maravilha a quantidade de vitaminas. Então, ele é riquíssimo em ferro, vitamina A,
B1, que é tiamina, B2, que é riboflavina, B3, B5, B6, B7, que é biotina, B6, que é B9, que é folato. Fígado tem vitamina C, né? Selênio, potássio, fósforo, manganês, zinco. Gente, sem contar. Então, assim, você quer tomar um suplemento para melhorar sua imunidade? Não vai na farmácia, come fígado, tá? O caldo de ossos, diariamente, eu continuo tomando. Quem me acompanha já sabe, é super anti-inflamatório, riquíssimo em minerais e vitaminas. Tô dando para Valentina também. Minha mãe levou um monte de pote de caldo de osso aqui. Eu obriguei a tomar. Falei, ó, não tem conversa. Falei para minha mãe e para Valentina. Acabou o açúcar na exceção, acabou a farinha de trigo na exceção, acabou totalmente. Não vai mais comer. Ela tá brava comigo? Claro que elas estão. Tô nem aí. Então, assim, tem que tirar, porque açúcar e trigo aumenta a inflamação. Muita glicose, muita insulina aumenta os marcadores inflamatórios, gente. Aumenta o estresse oxidativo, né? Deixa a gente mais vulnerável, sim. Entendeu? Por isso que quem tem diabetes, pressão alta, são mais vulneráveis. Então, minha mãe também parou com açúcar, com trigo, eu determinei. Meu marido, eu falei, mas entra por aqui, sai por ali. Ele faz o que ele quer, infelizmente, não posso, né, fazer por ele. Me ouve fazer o quê? A minha casa também é assim, né? Não é diferente da de vocês. Limão. Controlando mais o uso, colocando limão, né, por conta da vitamina C, mas também estou suplementando vitamina C. Escolhi lá uma menos pior e estou tomando lá 1000 microgramas, 1000. Não lembro qual que é o negócio da vitamina C. A Valentina tá tomando 500, né? Por que tudo que eu faço, a Valentina faz metade, porque eu tenho 50 e poucos quilos, 56 quilos, 55 quilos, ela tem 29, 30, mais ou menos a metade, né? Todo dia estamos tomando óleo de coco, porque ele também aumenta a imunidade. O óleo de coco tem 46% do óleo de coco é ácido láurico. E sabe aonde tem um monte de ácido láurico? No leite materno, né? Por isso que o leite materno aumenta a imunidade do recém-nascido. Então, o ácido láurico, né, quando ele é absorvido, ele vira monolaurina no sangue. E a monolaurina é um potente antibiótico, mata bactéria, antiviral, trata a infecção, é anti-inflamatório, antifúngico. Então, eu tomo 2 colheres de... Estou tomando agora. Não estava fazendo esse uso direto, assim, controlado de óleo de coco. Mas estou fazendo. Agora, a Valentina toma uma. Controle de água, gente. Beber água, precisa beber água. Criaturas do universo que não bebam água, né? Bebam água, porque um corpo hidratado, o pulmão hidrata, né? A chance de você, né, pegar o vírus e não acontecer nada contigo é muito maior. Bebam água. 80% do nosso corpo é água. A gente precisa de água, a gente não precisa de Coca-Cola, a gente não precisa de suco, a gente não precisa de café, a gente não precisa de suco de soja, de leite de soja, a gente precisa de água, tá? Bebam água. Álcool totalmente proibido agora. De maneira nenhuma, não vou tomar nada de álcool. Já tomava pouco, mas nem um pouco eu vou tomar mais, né? Álcool desgasta o corpo, álcool desidrata. Esquece álcool agora. Baixar cortisol, controlar estresse, né? Vamos lá, gente. Ajustar os nossos emocionais. Porque o que acontece com o cortisol? O cortisol é o principal hormônio que é liberado na reação de estresse. E ele é um hormônio que chama de glicose, corticoide. E por quê? Porque ele altera a relação com a glicose. Ele faz ela sobrar mais para ter energia na defesa. Olha que maluco! Então, ela altera a imunidade. O cortisol altera a imunidade. Então, pânico todo, estresse, né? Estimula a secreção de cortisol e vai fazer o seu sistema imune diminuir a atividade. Então, gente, vale investir no que você achar que é interessante para você. Meditação, sono, respiração consciente, oração, yoga. Não tem segredo, tá? Eu continuo aqui.
isolada por 14 dias, hoje faz 8 dias, tô bem, não tô indo mais na academia, não vou mais, né? Porque eu cheguei, até fui para academia, mas depois que eu me dei conta, aí começaram a, né? Enfim, não tô indo mais, não fui no sábado, não fui hoje, não vou tentar me exercitar em casa agora, porque não tem desculpa. Não tô dizendo a vocês que eu sou imune, né? Mas eu conquistei hoje um controle da minha saúde. Eu raramente tenho dores de cabeça, raramente fico doente, e eu queria muito, nossa, 50 minutos falando, queria muito poder compartilhar isso tudo com vocês e motivar vocês a pensarem diferente, de forma mais racional, a entender que a nossa saúde, ela é um reflexo de tudo aquilo que cerca a gente tem que procurar viver de uma maneira bacana para conseguir aí enfrentar as adversidades que a gente vai ser exposta dia a dia. Então, a nossa comida, a nossa capacidade de descanso, a nossa capacidade de entender que essa pressa que a gente tem, que essa ansiedade que a gente tem de fazer as coisas, esse pensamento acelerado que a gente tem, não vale nada, nada. A gente precisa melhorar disso, gerir bem as nossas emoções. Ufa, é isso. O tempo tá mais que estourado. Ficou gigante esse vídeo, porque eu vou publicar isso no YouTube. Então é isso. Eu vou encerrar aqui falando para vocês, convidando vocês a entrarem lá no canal do Telegram. Entra agora. Tem 3 desafios publicados. São 21 dias junto comigo. Gratuito, muito bacana. Vão lá, entrem lá agora. Mantenha o histórico. Então, tudo que eu publiquei desde janeiro, você tem acesso. É só você entrar lá, assistir tudo que você quiser, mas assiste o desafio 1, assiste o 2, assiste o 3. E a partir de amanhã tem o desafio 4. E vamos começar a mexer em ações que realmente vão atuar nas causas da doença. É isso que vai fazer. Se não der tempo agora para o coronavírus, que dê tempo para as próximas adversidades que a gente vai encontrar. Quem gostou desse vídeo, mande vários corações para mim. É isso aí, pessoal. Quero muito ajudar vocês a recuperarem a saúde de vocês, porque a gente perdeu a saúde. Eu, lá atrás, eu tinha perdido a minha saúde. Então, agora a gente tem que fazer ações para recuperar, né? Por causa da enxaqueca, por causa do coronavírus, por causa de uma gripe que a gente possa pegar depois, por causa de uma infecção de garganta que a gente vai pegar depois. Todas essas ações vão ajudar vocês a recuperarem o nível de saúde de vocês. Tá legal? Muito bom! É isso aí. Um grande beijo aqui, aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Entra lá no canal do Telegram.